Olá pessoal, tudo bem? Eu vou passar esse vídeo para vocês como forma de estar explicando o conteúdo ainda que a gente não terminou do primeiro bimestre. Então eu gostaria que vocês pegassem a postura de vocês na página 37, capítulo 40, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então. Qual que é o objetivo então da gente tratar esse conteúdo? O que foi a pós-guerra, né? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeiro, resgatar a conjuntura do fim da Segunda Guerra Mundial, destacando as diferenças ideológicas entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética. Compreender o conceito de Guerra Fria. Estabelecer a relação entre os tratados de paz assinados no fim da Segunda Guerra e o aumento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética no cenário internacional. E compreender e analisar o contexto global após a Segunda Guerra Mundial, a qual gerou a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação aliadas, posteriormente a formação de 2 Alemanhas. Também conhecer os mecanismos e as políticas criadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética que ocasionaram a bipolarização mundial. E, por fim, analisar a cultura e a sociedade das décadas de 40 e 50. Pessoal, após então a Segunda Guerra Mundial, o mundo, ele acabou sendo dividido em 2 zonas de influência, os Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos, com característica, o sistema econômico baseado no capitalismo, e a Rússia, o sistema econômico baseado no socialismo. Então, essa Guerra Fria, nós não temos uma guerra de fato, já fala Guerra Fria, porque não houve um conflito, foi um conflito armado, foi um conflito ideológico entre essas duas potências, entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, nós temos aí um período muito turbulento da história contemporânea, a Guerra Fria. Então, para a gente resgatar os elementos da Guerra Fria, nós temos que entender então como foram então esses 40 anos de disputas ideológicas, econômicas, militares entre os Estados Unidos e a Rússia, que vai ocasionar uma série de tensões aí, que vai ser tensões entre os 2 países, mas vai acabar gerando tensões e influências no mundo inteiro. Por quê? Porque a ameaça de uma guerra nuclear era constante, pelo envolvimento direto e indireto dessas 2 potências aí que estavam em disputa. E como eu já falei para vocês, não teve sim uma declaração de guerra formal entre as 2 potências, mas elas sempre estavam assim em disputas ideológicas que vão acabar marcando então as relações das 2 potências com o mundo. Nós temos que analisar então alguns tratados importantes desse período. Na página 39, nós temos ali os tratados que vão definir o panorama de pós-guerra. Com o início, então, da bipolarização geopolítica, caracterizado pela Guerra Fria, entre o socialismo e o capitalismo, vai se dar um processo de ocupação da Alemanha nazista pelos aliados, e pela Inglaterra, Estados Unidos, e Rússia, os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, que vão acabar ocupando a Alemanha, e vai gerar então a partir disso a Conferência de Yalta ou Crimeia, na Rússia, em fevereiro de 1945. Essa conferência ela reuniu então o Stalin, Roosevelt e Churchill para definir então as fronteiras da União Soviética no leste europeu, incorporado a elas os Estados Unidos, Estônia, Letônia e Lituânia. Criou-se assim uma faixa de segurança soviética na Europa. Nessa conferência também eles decidiram a eliminação do nazismo pela organização de governos provisórios, que vão ser tendências políticas em todo o território que foi ocupado até então pelos nazistas. Também teve outra conferência, a Conferência de São Francisco, na Califórnia, em abril de 1945, que vai contar com a presença de líderes dos Estados Unidos, da União Soviética e da Inglaterra. E nela vai se definir então a extinção das Ligas das Nações e a criação da ONU. Então, a partir da Conferência de São Francisco, lá na Califórnia, é que eles vão decidir criar a ONU. E a outra conferência foi a de Potsdam, foi uma conferência realizada em Berlim, em setembro de 1945.
no qual eles, durante a reunião, foi decidido que a Alemanha seria então dividida em 4 zonas de ocupação, né? Quando nós trabalhamos a questão da divisão da Alemanha, nós temos que levar em conta que a Alemanha ela foi dividida em 3 países, entre 3 países capitalistas, né, e um país socialista. Então, diante dos primeiros esforços dos países do bloco capitalista para reunificar a Alemanha, Stalin decretou então um bloqueio da parte ocidental, né? Ele pretendia cortar o abastecimento dos habitantes dessa parte alemã para forçar os americanos a deixar a Alemanha. Então, durante esse bloqueio soviético, o governo dos Estados Unidos ele organizou então uma ponte aérea com o objetivo de abastecer Berlim, né, ocidental, fornecendo então todo tipo de produtos que eles pudessem estar precisando nesse momento. Esse episódio ficou conhecido como bloqueio de Berlim, bloqueio a Berlim. Em 1949, a zona de ocupação soviética, na zona de ocupação soviética surgiu então a República Democrática Alemã, ou a Alemanha Oriental, que era uma Alemanha influenciada pelas ideias da União Soviética, as ideias socialistas. A capital, com a capital ocupando 1/4 da cidade de Berlim. Na parte ocidental do país, as 3 zonas de ocupação originaram a República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, né, que era influenciada pelos Estados Unidos. Com a divisão da Alemanha, então, entre 4 zonas de ocupação aliadas, e depois em 2 países, né, a parte ocidental e oriental, a população da Alemanha, uma parte da população alemã ficou sob o controle da União Soviética, pelo socialismo, e a outra parte ficou sob o controle dos Estados Unidos, ou dos aliados, né, controlado pelos capitalistas. Quando nós trabalhamos a questão da divisão da Alemanha, né, nós também temos que lembrar do Grande Muro de Berlim, né, que entrou para a história, né, como o muro que dividiu a Alemanha, né, em 2 zonas de ocupação, e que foi um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Na página 41, nós temos o mapa da Alemanha e essa divisão que ocorreu ali. A parte oriental, né, que era dominada pelos soviéticos, e a parte ocidental dominada pelos capitalistas, o setor francês, o britânico e o americano. Temos um textinho ali, eu gostaria que vocês lessem, tá? É um texto que estabelece a relação da Guerra Fria com a construção do Muro de Berlim. E abaixo, né, nós também temos então que as características sociais de como foi essa divisão da Alemanha, né, como as famílias ficaram separadas, porque houve então uma grande mudança estrutural para a Alemanha, com essa divisão aí da Alemanha em dois países, comandados ideologicamente por países diferentes. Então, enfim, o Muro de Berlim ele foi derrubado em novembro de 1989, né, com a reunificação política da Alemanha, então, que reunificou a política, a economia, a geografia, enfim. Essa reunificação da Alemanha só foi oficializada em 1991, onde passou então a Alemanha a ter um governo único, né, para todo o território, para todos, com uma legislação única, com uma reestruturação dos órgãos governamentais, enfim. Na troca de ideias, nas atividades da página 42, eu gostaria que vocês fizessem, analisassem os mapas, né, tentassem responder essas 3 perguntas ali: que motivos levaram os aliados a dividir o território alemão, por que a incorporação dos estados bálticos, defendida na Conferência de Yalta, funcionaria como uma faixa de segurança para a Rússia, que contradições podem ser apontadas entre a criação da ONU, na Conferência de São Francisco e os acontecimentos ocorridos durante a Conferência de Potsdam. Eu gostaria que vocês analisassem, lessem, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Outra questão também, durante a Guerra Fria, foi a doutrina Truman.
o que foi a doutrina Truman? Harry Truman, né, presidente dos Estados Unidos, após a morte de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, o governo, então, ele vai ser marcado por uma série de mudanças, né, uma série de medidas que vai buscar o quê? Conter o avanço e a expansão do socialismo. Então, esse conjunto de mudanças aí vai ser chamada de doutrina Truman. E também tem no texto da página 42, né, um texto que é o discurso de Truman, tá? Onde ele fala sobre as suas ideias em relação à contenção do socialismo. Tem uma questão ali, eu gostaria que vocês também lessem o texto na íntegra, tá? Outro plano também que marcou o período da Guerra Fria foi o Plano Marshall. Basicamente, o Plano Marshall, que é parte integrante da doutrina Truman, foi criada por George Marshall e consistia no quê? Consistia na concessão de empréstimos, né, para as pessoas no qual estavam endividadas, estavam falidas, estavam sem dinheiro após a guerra. Então, esse dinheiro deveria ser utilizado na reconstrução e no restabelecimento da ordem política e social. No sentido de reerguer os Estados Unidos, né, e a economia do país, o objetivo do plano, então, era estar dando auxílio aos estadunidenses, né,